Hyrox Fortaleza, viemos conferir hoje aqui se esse é o melhor campeonato de fitness funcional, se é moda, se vai passar, se veio para ficar e principalmente de onde vieram os competidores que estão aqui hoje. Vieram de qual modalidade? Da corrida, do crossfit, vamos conferir tudo hoje aqui no Hyrox Fortaleza. E os atletas vão se registrar, pegar o chip, né, botar no tornozelo, pintar o braço, pegar a pulseira também. E aí eles, né, para quem precisa, vão voltar aqui para a área de guardar, um guarda-volumes, onde quem veio sozinho vai poder deixar mochila, bolsa, né? Tudo que você for precisar deixar aqui, você pode deixar tudo aqui, sair só com a chave e fazer sua prova. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é que é um evento pensado para ser feito em centros de eventos, né? A gente está aqui no centro de eventos de Fortaleza, aqui o centro de eventos do Ceará, na verdade, e você vê que ele tem um layout de campeonato já feito para esse tipo de locação, né? Um tipo de locação que tem em todas as principais cidades do mundo, muito parecidas, e diferente de campeonatos de CrossFit, que são feitos em diferentes locais, né? Desde arenas, boxes de CrossFit. Esse daqui tem uma formatação que a gente vê que eles pensaram para fazer sempre em centros de convenções, centros de eventos, igual esse que está acontecendo aqui hoje. O registro de quem vai assistir também é logo do lado, então você faz o seu registro, já apresenta o ingresso, pega a pulseirinha e já segue para a entrada, que é daqui do lado. Você vê que é uma modalidade e principalmente a corrida oficial da Hyrox é feita pensando na experiência do usuário, na experiência de quem está competindo aqui, né? Porque você vê que o CrossFit, como ele tem seletivas, não é todo mundo que vai para os principais campeonatos, mas aqui, como é um esporte muito novo, ainda não tem tantas pessoas que assistem, mas tem muitas pessoas que querem competir nele, e você vê que ele é muito pensado na experiência de quem está competindo, né? E você vê que também o foco do ganho deles aqui são os competidores, porque tem competidores de todos os níveis, desde pessoal profissional que você vê aqui que vive para isso, até praticantes que você vê que começaram a praticar o Hyrox há pouco tempo. Logo ao entrar a gente vê uma área de aquecimento, né, onde tem todas as estações aqui, né, tem o esqui, tem remo, tem bola para fazer o wall ball, tem também o saco de areia, o kettlebell, o bike, esteira, o sled, tudo aqui para os atletas se aquecerem de cada bateria. Em todos os locais aqui vão ter pessoas assistindo, mas é tudo bem organizado, né? O público fica bem separado de quem está competindo. Talvez não pareça muito assim no vídeo, mas todas as áreas são bem separadas. Tem até essas áreas de cruzamento aqui, como se fosse uma rua mesmo, onde o público vai passar, né, esperar os atletas correrem para poder cruzar essa rua. Mais um pouco da área de aquecimento, ó. Inclusive, pessoal, essa esteira aqui ela não tem motor, tá? Ela é só na força do corredor mesmo. Pessoal aquecendo aqui, ó. Esse é o ponto de cruzamento aqui, né? Que eu falei, uma ruazinha onde a gente passa, onde o público é guiado, né? Enquanto os atletas correm aqui pelo lado de fora. E nisso nós vamos cruzando todas as estações, né? Aqui também tem uma lojinha da Puma, então tudo é pensado em relação à marca, em relação ao consumo, né? Então eles têm a lojinha aqui da Puma também, com roupa, com tênis. Então cobre toda a experiência do usuário realmente, desde a competição até o próprio consumo. Com todos os produtos com a marca da Hyrox, né? Aqui o pessoal consegue comprar tênis, blusa, short, né? Você vê que a experiência do cliente é muito pensada aqui no evento da Hyrox. E como funciona a estrutura da prova, né? Os atletas correm 1 quilômetro em volta das estações e eles vão parando em cada estação. E tá na ordem aqui. Uma estação vem após a outra, começando com o ski erg, terminando com o wall ball lá do outro lado. Então eles vão correndo 1 quilômetro e fazendo cada estação. Todo mundo faz a mesma prova. Ali é a famosa largada, né? O túnel da Red Bull, como o pessoal chama.
que é um dos momentos mais esperados por quem está competindo, né? Sair aqui do túnel, fazer toda a volta, todas as estações e com esperança, né, terminar aqui no pódio. Eu consegui ver que a maioria dos praticantes são praticantes de CrossFit, né? Mas muita gente também veio da corrida. E alguns dá para perceber que vieram da musculação também, mais poucos. Nós vamos passando aqui, ó, pela estação das sandbags, né? As passadas com o saco de areia nas costas. Aí o peso do saco de areia varia por categoria. Enquanto isso, o pessoal tá correndo aqui, ó. Eles ficam correndo em volta das estações. E aí, quando eles terminam cada quilômetro, eles entram nas estações. Aqui mais uma estação, ó, que é o Kettlebell. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Chega, É o Farmers Walk aqui, né? No caso, essa categoria que tá correndo agora é a dupla masculina. A vibe é muito boa, público muito variado, muito cheio de família também. Muitos acompanhantes, além de quem está indo para assistir. E, inclusive, eles têm um pequeno quiosque ali, onde você pode experimentar os exercícios de cada estação, né? Tem o wall ball, tem o remo, tem o esqui também, o kettlebell, o sandbag, tudo para você sentir um pouco como é cada estação, como é cada exercício, né? E isso faz parte também da experiência do usuário, como eu estava falando, que é o que eles dão prioridade aqui no Harrods. Onde as pessoas podem experimentar as estações, né? Aqui, wall ball, tem o esqui também, né? Que não é tão comum de ver nos boxes. Para quem quiser experimentar, tem remo, o wall ball, a bola, né? O kettlebell, sandbag, saco de areia também, esteira. Aqui vamos ter mais duas estações, que é o remo. E logo do lado a gente tem também os burpees, né? Que na verdade é o burpee broad jump, né? Um burst e mais um pulo, um salto horizontal, a maior distância que a pessoa conseguir. E uma coisa que eu percebo é que o Hyrox, de uma forma bem geral, favorece atletas mais altos, né? Ao contrário do CrossFit, ele favorece atletas como esse cara aqui, mais altos e com mais endurance. Por quê? Eles vão ser beneficiados tanto na corrida quanto em estações, como essa aqui do remo, né? O cara que é mais alto, ele consegue percorrer uma distância maior em menos tempo, né? Porque ele tem mais altura mesmo, mais envergadura. E a maioria das estações vão ter essa característica, né? Os atletas mais altos vão ser mais privilegiados. Com certeza é um esporte que privilegia mais atletas altos e atletas que têm mais endurance, né? Até porque tanto a corrida vai privilegiar os atletas mais altos, que têm uma passada mais larga, quanto as estações também, né? Remo, wall ball, o ski erg também, e até o kettlebell e o sandbag. Praticamente todos os elementos do Hyrox vão favorecer um pouco mais os atletas mais altos, ao contrário do CrossFit, que geralmente privilegia um pouco os atletas mais baixos. Vê que eles encontram uma forma de entreter todos os públicos, né? Desde o público que está competindo até o público que está só assistindo. Aqui na frente eles têm mais uma estação, que é o sled pull, né? A puxada de sled. E varia muito, né? Tem hora que a estação tá lotada, tem horas que tem menos gente também. Varia muito, porque cada categoria tem uma quantidade diferente de atletas. E cada performance também demora um tempo específico. Então, as pessoas vão entrando nas estações conforme elas vão completando os quilômetros do corrido. Aqui mais uma estação,
que é o sled push, a empurrada de sled. Aqui são 150 quilos de anilhas em cima do sled. Enquanto isso, a galera correndo aqui fora. No anel externo, tem sempre o pessoal correndo. E, ó, muita família, muita gente com criança. E aqui nós chegamos, na verdade, na primeira estação, que é o ski erg, né? As pessoas vão correr o primeiro quilômetro e depois vão vir aqui para essa estação do ski erg. E o público de outros países também chama bastante atenção, principalmente o público latino, né? O público do falante de espanhol. Tem muitas pessoas aqui, creio que de países até aqui da América Latina, mais para o norte, né? Que conseguem vir aqui para Fortaleza. Muitas pessoas que colecionam provas de Hyrox, né? Muita gente com vários patches, né? Na mochila, de várias provas feitas em vários países. Então a gente pode ver que o do Hyrox, ele é muito fiel à marca e à metodologia. E ele procura colecionar essas experiências através de vários eventos que eles vão ao redor do mundo. Então, pessoal, vou fazer aqui, voltando tudo de novo. Os competidores vão correr o primeiro quilômetro, né? Eles correm aqui do lado de fora, nesse anel externo aqui da arena, né? A gente está no centro de eventos, então é tudo montado com a corrida do lado de fora e as estações na parte de dentro. Eles vão correr o primeiro quilômetro e depois eles vão vir aqui direto para o ski erg, né? Que é um ergômetro que simula um esqui. No momento tá vazio aqui, mas já o pessoal vai chegar. Após o ski erg, eles correm mais 1 quilômetro e param aqui na próxima estação, que é a estação do sled push, que é a empurrada de sled. Nessa categoria são 150 quilos. E é um evento muito familiar, né? A gente vê que o pessoal vem competir e traz a esposa, o marido, o filho, amigos vêm assistir também. Então é um evento com uma vibe competitiva, mas uma vibe muito boa, uma vibe familiar. Então é bem convidativo para todos os tipos de público. E após terminar mais essa estação, eles vão voltar para o anel externo, vão correr mais 1 quilômetro, né, que se eu não me engano... Finalizando sua prova. E se eu não me engano, são 3 voltas aqui ao redor da arena. E eles vão para a próxima estação, que é o sled pull, que agora é a puxada de sled com a corda, né? A Hyrox sempre negou ter influência do CrossFit, né? Eles não dizem que pegaram os movimentos do CrossFit, dizem que são muito independentes e que criaram a modalidade totalmente independente, sem pensar no maior concorrente deles até hoje, que é o CrossFit. Mas a gente consegue ver que tanto eles pegaram movimentos que foram emprestados do CrossFit, né, que as pessoas não tinham tanto hábito de fazer antes do CrossFit, como o wall ball mesmo, até a organização e o próprio pensamento de como funciona a Hyrox. Você vê que eles tentaram corrigir alguns erros que a CrossFit cometeu. Eles mantiveram os aparelhos, os exercícios das estações bem mais simples, né? Movimentos que são menos complexos do que os movimentos do CrossFit, e transformaram toda a experiência de competir no Hyrox algo muito mais amigável a um público geral, né? O CrossFit, ele tem uma barreira de entrada muito maior do que o Hyrox. Então, a gente vê que eles pegaram a ideia certa no momento certo. Eles pegaram as coisas de bom que tem no CrossFit, deixaram isso mais acessível, tanto o formato quanto os exercícios em si, e deixaram o evento muito mais amigável para um público familiar, um público que não é do esporte, do esportista de alta performance somente. Depois de mais 1 quilômetro de corrida, eles vão vir aqui para o Burpee Broad Jumps, que é o burpee com um salto horizontal, o mais longe que o competidor conseguir.
E o mesmo processo se segue. Eles vão correr mais 1 quilômetro e depois parar aqui na estação do remo, que é uma estação que também favorece muito atletas mais altos. É muito interessante ver a diferença de comportamento dos praticantes comuns para o pessoal que é profissional, né? Então, você vê que o pessoal profissional está muito mais tenso, pensando no seu tempo, né? Já também fizeram muitas corridas diferentes, então não é uma novidade. Já o pessoal praticante, eles estão aqui para curtir o dia, né? E aqui é mais uma estação. Após mais 1 quilômetro de corrida, eles param aqui no Farmers Carry, né? Que é andar uma quantidade de metros com o kettlebell, com 2 kettlebell. Se passar você tem que filmar um pouco, hein? Seremos realizando pessoas, será? Mais 1 quilômetro será percorrido e eles vão então aqui para essa estação, que é o Sandbag Lunges, né? As passadas com o saco de areia. No caso, essa categoria que é a dupla masculina. E aí, quando eles terminarem, eles vão correr mais 1 quilômetro e vão para a última estação, que é a estação dos wall balls, que já fica do lado da linha de chegada, né? Da tão famosa linha de chegada da Harris. Após cada largada, o público que está acompanhando, os atletas que largaram, né, naquela bateria, todos podem acompanhar o atleta durante o percurso, né? Eles vão andando aqui dentro da arena para acompanhar o atleta nas corridas e nas estações também. E é muito bacana ver as pessoas representando o local de onde elas vêm, a academia de onde elas vêm. Estou vendo aqui grupos de 4, 5 pessoas, todos com a mesma camisa do mesmo box, e boxes que não são aqui de Fortaleza ou do Ceará, boxes que são de outras partes do país ou até de fora do país. Então você vê que, além de ser um público muito variado, né, um público tanto de praticantes comuns quanto de atletas profissionais, é um esporte que pegou essa característica do CrossFit, que é a comunidade. As pessoas se unem em volta da competição e é um dia muito especial para quem está aqui competindo hoje. E aqui está a última estação, tá? Depois de 8 quilômetros de corrida, são 100 wall balls. E a vibe aqui nessa última estação é muito boa, pessoal muito animado, um público acima aqui do lado. Por ter esse formato em todos os países, em locações muito parecidas também, é um evento muito organizado, né? A gente pode ver que eles pensam em todos os pontos, até na passagem do público, né? Porque tem gente correndo toda hora. Atenção para todos os tipos de público também, muita segurança. Então, você vê que ter um padrão definido de ter sempre a mesma competição, diferente do CrossFit, faz com que eles tenham uma organização e uma previsibilidade muito grande em todos os eventos que eles fazem. E para passar aqui, para os espectadores passarem, eles têm como se fosse um semáforo mesmo, aqui uma rua onde o pessoal está correndo e eles isolam, ó, o pessoal correndo aqui e o público passando aqui do lado. Tudo muito organizado, como se fosse uma ruazinha mesmo. Então, muito público de outros países também, rapaz aqui do Uruguai. E para quem vai terminando a prova, eles têm uma área de refill aqui, né? Uma área de alimentação para o pessoal sair da prova, já poder comer um carboidrato, se hidratar também. E a diferença entre a vibe dos praticantes comuns, né, de todo dia, e dos profissionais é totalmente diferente. Apesar deles estarem competindo lado a lado, ao mesmo tempo, né, você vê que tem gente que está basicamente curtindo a experiência, né, aproveitando esse dia, sorrindo, indo sem tanta pressa, curtindo o momento. Já os profissionais que já foram em outros Hyrox e que se botam uma pressão muito grande, eles estão sérios, fazendo tudo muito compenetrados, né? Cada segundo que eles perderem vai importar, eles já entram na estação olhando para o aparelho que eles vão. Então,
é muito diferente ver competindo lado a lado profissionais e praticantes comuns. Eu creio que para o praticante comum é muito bacana essa vibe. Ele tá curtindo e competindo ao lado de atletas profissionais.